Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica online. Uma oportunidade tão preciosa que nós temos de aprendermos juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que esses minutos que passaremos juntos aqui possam produzir crescimento, produzir fortalecimento espiritual para você. Abra o seu coração. Se você puder, faça anotações, participe, aprenda, cresça no conhecimento da verdade, no conhecimento da palavra de Deus, que é o alimento da nossa vida espiritual, ok? Antes de nós iniciarmos a aula de hoje, quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Também dá o seu like, o seu joinha, se quiser também o dislike, fazer o quê? Faz parte. E deixa um comentário. E quero pedir ainda que você promova o canal, que você divulgue o canal. Você conhece muitas pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, pessoas que querem ouvir uma boa mensagem bíblica. E o canal tem bastante mensagens, além das nossas aulas de escola bíblica. Eu tenho muitas outras mensagens edificantes lá no canal. E vale a pena você passar por lá de vez em quando e indicar o nosso canal para outras pessoas, tá bom? Muito bem, vamos orar então para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Pai querido e poderoso, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Que através do Espírito Santo o Senhor possa fazer deste teu servo um instrumento nas tuas mãos e que através do mesmo Santo Espírito o Senhor possa abrir a nossa mente, ungir o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente possa ver, ouvir, entender e receber a tua palavra com alegria no nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós iniciamos na aula anterior a nossa revista nova, Discipulando, Vivendo as Verdades Bíblicas. Inclusive, se você ainda não tem a sua revista, você pode providenciar. Você que está perto de mim, é só você passar na igreja e você pode adquirir a sua revista lá. E você que está longe, em outras cidades, em outros estados, você pode procurar uma livraria cristã, uma editora, ou pela própria internet, encomendar a sua revista e ter a sua revista em casa para acompanhar as aulas juntos comigo, tá ok? E nós estamos estudando então essa revista Discipulando, Vivendo as Verdades Bíblicas, e nós estamos na primeira lição, a lição de número 1, e o tema dela é a Bíblia como regra de fé e prática. Iniciamos na semana passada e hoje nós vamos fazer a segunda parte desta aula, ok? Então eu quero, você que tem a revista, nós lemos um texto bíblico como base, que é o Salmo 119, do versículo 1 ao 7, e do versículo 14 ao versículo 19, que diz assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos justos. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. E o nosso versículo de meditação é 2 Timóteo 3,16, que diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Bom, na aula anterior nós vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma palavra divina e atual. A Bíblia, ela é divina, ela é inspirada por Deus. E a Bíblia, diferente do que algumas pessoas querem dizer, que ele é um livro antigo, que ele é um livro ultrapassado, a Bíblia, além de ser divina, de ter sido inspirada por Deus, a Bíblia é atual. Ela é atual. Aquilo que a Bíblia diz vem de encontro a tudo o que acontece nos dias atuais, o que acontece com o ser humano, o que acontece na sociedade. Inclusive, basta você conhecer um pouquinho a Bíblia para você ver que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Cada dia que passa, nós vemos as profecias bíblicas sendo cumpridas. Então, a Bíblia não é um livro antigo, não é um livro ultrapassado. Muito pelo contrário, a Bíblia é um livro atual. Nós vimos na última aula algumas coisas importantes, né? Vimos, por exemplo, que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, num período longo de mais de 1.600 anos, ou algo em torno de 1.600 anos, e ainda a Bíblia foi escrita por pessoas que viveram em épocas diferentes. Pessoas que, além de viverem em épocas diferentes, num período aí de aproximadamente 1.600 anos de diferença, eles viveram também geograficamente distantes uns dos outros. Não eram todos da mesma vila, do mesmo vilarejo. Eles viveram, geograficamente falando, em lugares distantes, diferentes. Viveram em culturas diferentes. Os escritores da Bíblia, eles também, em termos de educação, eles eram diferentes. Nós encontramos, por exemplo, um Lucas, que era um médico, que era um doutor, e um Pedro, que era um pescador iletrado, com pouca cultura, com pouca instrução cultural. E ainda nós encontramos autores com uma vida financeira também diferente. Nós víamos pessoas que eram muito prósperas financeiramente e outras que viviam uma vida financeira com muita limitação, com muita dificuldade. Então, todas essas diferenças que existem entre os autores deveriam ter feito da Bíblia um livro com muitas diferenças e com muitas contradições, porque essas pessoas deveriam ter ideias, conceitos, princípios, pensamentos diferentes. Mas apesar de todas essas diferenças, nós vemos que a Bíblia ela é um livro uniforme, um livro que tem continuidade, começo, meio, fim, né? Ele tem uma harmonia perfeita. E como que um livro escrito por pessoas tão diferentes, em condições tão distintas, pode ter uma harmonia tão perfeita? Porque, na verdade, todos esses autores não escreveram de si, mas eles foram inspirados por Deus através do Espírito Santo. O verdadeiro autor da Bíblia é o próprio Deus. Os autores, os homens que foram usados para escrever a Bíblia, eles foram instrumentos usados por Deus para que o livro de Deus chegasse até nós. Então a Bíblia, ela é divina. A Bíblia é inspirada por Deus. O verdadeiro autor da Bíblia é o Senhor nosso Deus. E ele dirigiu homens através do Espírito Santo. Nós já vimos a primeira metade da aula de número 1 e hoje nós vamos concluir esta aula. Então você que tem a revista, olha, nós já estudamos a introdução, o comentário inicial, que eu estou até fazendo uma recapitulação. Vimos a Bíblia, uma palavra divina atual, o que é a Bíblia. Vimos também a atualidade da palavra de Deus, que ela é atual. E vimos que a Bíblia é um livro confiável, nós podemos confiar na Bíblia. E hoje nós vamos dando continuidade à segunda parte desta aula para concluirmos. Você que tem a revista, a página de número 5, ponto 2. A Bíblia orienta a nossa vida espiritual. 2.1. A Bíblia é a nossa bússola. Uma bússola serve para trazer direção a quem a consulta. Por ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia pode nos orientar em todos os aspectos de nossa existência. Ela é como um manual de instrução de Deus para o homem. Quando a gente compra qualquer aparelho, o fabricante manda um manual de instrução
para que a gente saiba como usar, como manusear, como tirar o melhor proveito daquele aparelho. E o nosso Criador, que é o nosso Deus, nos deu a Bíblia como um verdadeiro manual de instrução, ensinando, instruindo a gente a tirarmos o maior proveito desta criação que somos nós e de toda a criação do Senhor, para vivermos uma vida plena, feliz, abençoada pelo Senhor. Como foi Deus que inspirou a escrita da Bíblia, Deus, garante a sua fidelidade. Abraham Lincoln disse certa vez: estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor, uma pessoa melhor. Para que possamos tirar sempre o melhor proveito da palavra de Deus, é preciso que a leiamos sempre, não é de vez em quando. Para tirarmos o melhor proveito da palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus sempre. Você tem lido sempre a Bíblia? Você tem lido a Bíblia diariamente? Mais de uma vez por dia? Você tem separado tempo, dedicado tempo para a leitura da palavra de Deus? Só assim você vai tirar o melhor proveito deste manual de instrução para você viver uma vida plenamente abençoada pelo Senhor. Um crente, ele não pode deixar de meditar em suas palavras, pois apenas meditando nela diariamente terá mensagens divinas para a sua vida. Escute, eu não estou falando de ficar sorteando o versículo, aquele negócio de tirar um versículozinho da caixinha de promessa, ou de virar a Bíblia, colocar um dedo num versículo, não é disso que eu estou falando. Estou falando de ler, de estudar, de meditar, de passar um tempo entendendo o que Deus se propôs a falar com a gente através deste em torno de 40 autores que foram usados pelo Senhor para escrever as Sagradas Escrituras. 2.2, página 5 ainda. A vida com Deus. Nós estamos falando que a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. Então, primeiro falamos que ela é uma bússola. Agora, como orientação para a nossa vida espiritual, a Bíblia vai falar sobre a vida com Deus. Na Bíblia, encontramos as respostas necessárias para uma vida plena em comunhão com Deus. Deus é um Deus pessoal e deseja ter uma comunhão com você e comigo. Billy Graham, o evangelista norte-americano, o evangelista mais famoso, certa vez comentou: a Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Irmãos, a Bíblia, ela transforma vidas porque ela é a palavra de Deus. Quantas pessoas tiveram a vida transformada, se converteram, se tornaram novos homens, novas mulheres, apenas lendo a Bíblia, numa prisão, num quarto de hotel, que tem aquela bibliazinha que fica lá. Quantas pessoas tiveram a vida transformada sem ouvir uma pregação, apenas lendo a Bíblia? A Bíblia tem o poder de transformar o homem, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem o poder de me transformar e de transformar você. E além disso, a Bíblia tem as soluções, escutem, a Bíblia tem as soluções para os problemas do homem moderno. Ela fala sobre o uso do dinheiro, sobre criação de filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, fé e confiança em Deus, além de muitas outras coisas. São muitos assuntos que são abordados nela. E nela encontramos a solução de Deus para cada situação. Muitas vezes nós fazemos a nossa própria escolha para solucionarmos determinadas situações. E na maioria das vezes nossas escolhas acabam sendo equivocadas e, ao invés de solucionar, às vezes até pioram os nossos problemas. Mas se nós buscarmos na palavra de Deus, orientação na palavra de Deus, nós vamos errar muito menos e acertar muito mais na solução dos problemas, porque nós vamos encontrar não a nossa solução, mas a solução de Deus. E a solução de Deus é sempre a melhor. A solução de Deus é sempre correta, é sempre exata. Deus tem a receita certa
para cada problema e para cada situação das nossas vidas. Continuando a nossa leitura, ainda na página 5, ponto 3. A Bíblia orienta a nossa vida em sociedade. 3.1. A vida com a família. Um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é, sem sombra de dúvida, a família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família para ser protegida, amada, ensinada para honrar seus pais e dar continuidade à sua descendência. Dentro do projeto de Deus, o homem foi criado para ter uma esposa e a esposa para ter um marido. Ainda que alguns possam fazer a opção de viverem sozinhas, o que não é errado, mas o projeto, o propósito de Deus é que a gente tenha uma família. Para que ambos juntos sejam fiéis um ao outro e possam dar bons exemplos aos filhos, bons exemplos. Dentro do projeto de Deus, os filhos devem honrar seus pais e apoiá-los na velhice ou quando estiverem doentes. Dentro do projeto de Deus, irmãos devem aprender a se respeitar de forma que aprendam a ser adultos responsáveis e de boa convivência na sociedade. E dentro do projeto de Deus, a família deve ser o primeiro ambiente onde as pessoas, já na infância, aprendem sobre Deus para poder servi-lo e amá-lo. Então, olha, é na família. A igreja, o pastor fazem parte desse processo e ajudam. Mas o ponto principal onde se ensina a família a servir a Deus e andar com Deus é em casa. Tá bom, pai, mãe? É em casa, marido, esposa. É em casa que começa isso. Esses são os planos de Deus para as famílias. E a Bíblia nos mostra cada um deles de forma especial como um padrão para a nossa existência. 3.2, página 6. A vida no trabalho. Além da palavra nos ensinar a vivermos em família de forma abençoada, a Bíblia também fala sobre a vida no trabalho. Diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Não, o trabalho não é uma maldição de Deus. Porque antes de pecar, o homem já trabalhava no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2,15. Antes da queda, o homem já trabalhava no jardim. Claro que por causa do pecado, o trabalho se tornou mais difícil. Mas o plano de Deus não foi afetado por isso, pois o Altíssimo, Deus Altíssimo, ele valoriza o trabalho. Há diversos textos na Bíblia que condenam a atitude de preguiça ou de abandono do trabalho para viver uma vida à custa de outras pessoas. A Bíblia pega pesado sobre isso. No primeiro século da era cristã, a igreja em Tessalônica passou por uma situação inusitada. Nesta igreja, as pessoas aguardavam a volta de Jesus em pouco tempo. E alguns crentes daquela igreja decidiram que deveriam deixar seus trabalhos e emprego para esperar a volta de Jesus. Naturalmente, essas pessoas passaram a depender da ajuda de outras pessoas da igreja, o que deixou o apóstolo Paulo muito preocupado. Ele mesmo esperava a volta de Jesus também, mas não parou de trabalhar para depender da ajuda de outras pessoas. Ele fabricava tendas para se manter, e como a Bíblia diz, Paulo chegou a receber ajuda financeira de igrejas, mas isso não era regra. Por isso, ele escreveu aos Tessalonicenses que quem não trabalhasse também não deveria comer. Confere lá, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Essa ordem do apóstolo pode parecer radical, mas reflete o plano divino de que o homem e a mulher sejam pessoas produtivas, que valorizem o trabalho e não sejam preguiçosos. Preguiça não, ok? Continuando na página 6, 3.3. A vida com o próximo. O homem é um ser
gregário que precisa conviver com outras pessoas. O homem foi feito para viver em sociedade, em comunidade, para ter relacionamento. Mas nem sempre essa convivência significa compreensão mútua das pessoas para com as outras. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes, irancudos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos, caluniadores e perseguidores. Há casos em que um relacionamento mais próximo com uma pessoa não crente, pode interferir em nossa comunhão com Deus. O Paulo aborda esse assunto em 2 Coríntios 6,14, quando ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo ensina que um relacionamento com uma pessoa não cristã pode comprometer o nosso relacionamento com Deus. E por isso, tais relacionamentos, aqui está escrito, devem ser evitados. Eu me permita dizer o seguinte: devem ser feitos com muito cuidado, zelo e prudência. É claro que isso não abrange as relações em que nos é necessário conviver com pessoas não crentes. Então entenda, eu quero opinar sobre isso e orientar você. É fato que um relacionamento com pessoas não cristãs podem nos influenciar a cometer erros, a nos afastar dos princípios e dos valores divinos. Eu entendo, em nenhum momento a Bíblia diz que nós não devemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs. O próprio Senhor Jesus e os seus discípulos se relacionavam com pessoas que não serviam a Deus. O que nós não podemos é permitir que essas relações, esses relacionamentos, interfiram no nosso relacionamento e na nossa comunhão com Deus, interfiram nos princípios e nos valores cristãos e divinos em nossas vidas. A Bíblia diz que nós que temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Não sermos influenciados por aqueles que não conhecem ou não servem a Deus. Tá claro isso? Então, por favor, não vai entender a aula como se eu estivesse dizendo que você não pode conviver com seus familiares que não são crentes, com seus amigos que não são crentes, que você não pode estar perto deles, almoçar com eles. Não é nada disso. Estou dizendo nesta aula, quero que você entenda que o nosso relacionamento com as pessoas, ele precisa ser um relacionamento onde nós continuaremos sendo servos e servas de Deus, e nós que vamos influenciar e não sermos influenciados, ok? Para nós chegarmos no final da nossa aula. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 11. Tem um monte de gente aí que está se apresentando como cristão. Nas redes sociais tem bastante gente que se apresenta como cristão, até como pregador da palavra, mas que tem uma vida totalmente devassa, como está escrito em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Tem claramente um comportamento, um estilo de vida que não condiz com a palavra de Deus, mas se propõe a ensinar vocês. E a Bíblia está dizendo que esses nós temos que evitar, porque eles são um verdadeiro e um real perigo para a gente. Ok? Para concluir, a palavra de Deus traz-nos todos os elementos necessários a que orientemos nossas vidas de acordo com a vontade de Deus. Ela é a nossa bússola, orientando-nos no caminho do céu. Ela nos dirige de tal forma que, por meio dela, podemos ter o equilíbrio necessário em nossa forma de viver. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.